Rússia anunciou a captura de Marinka, mas a Ucrânia garante que a luta pela cidade continua e diz ter destruído um navio de guerra russo no Mar Negro. O opositor russo Alexei Navalny escreveu nas redes sociais que está bem depois de ter feito uma longa viagem até uma penitenciária no Ártico. Autoridades de segurança da Áustria, Alemanha e Espanha receberam indicações de possíveis atentados durante o Natal e Ano Novo. A Rússia tinha anunciado a conquista de Marinka, cidade estratégica na região ucraniana de Donetsk. Mas a Ucrânia garante que não é bem assim. O porta-voz das Forças Armadas de Kiev assegurou que a luta continua e que ainda há forças ucranianas nas fronteiras do distrito, apesar de a cidade de Marinka estar completamente destruída nesta altura. O ministro da Defesa da Rússia tinha anunciado na segunda-feira a libertação total de Marinka. Sergei Shoigu reuniu-se com Vladimir Putin num encontro encenado e que foi transmitido na televisão. E o presidente russo congratulou-se com o sucesso das suas tropas, que poderão agora deslocar-se para o que Putin descreveu como uma área operacional mais alargada. Shoigu acrescentou que a captura de Marinka permitirá aos russos protegerem Donetsk de forma mais eficaz. Na madrugada de terça-feira, Kiev atacou o porto de Teodósia, na Crimeia, e garantiu ter destruído um navio de desembarque russo no Mar Negro. Moscovo confirma danos, mas garante que o navio não foi inutilizado. Alexei Navalny revelou que está bem depois de ter sido transferido para uma penitenciária no Ártico russo. O opositor de Putin escreveu nas redes sociais uma mensagem admitindo que não esperava ser encontrado antes de meados de janeiro, devido à complicada rota que foi obrigado a fazer para chegar ao Ártico. Там нет ни ФСИН-письма, ни зоны телекома, то есть практически невозможно связываться с заключенным напрямую. Но это все указывает на то, что они намеренно отправили его именно в эту колонию, именно для того, чтобы изолировать Алексея как можно больше, чтобы не давать ему никакой возможности общаться с внешним миром. A colónia penal para onde Navalny foi agora levado, em Karp, uma cidade com cerca de 5.000 habitantes no Círculo Polar Ártico, é conhecida como Lobo Polar, perto da Cordilheira dos Urais e numa zona de gelos perpétuos. Em comunicado, o Departamento de Estado norte-americano admitiu profunda inquietação com as condições de detenção do opositor russo, que esteve em paradeiro incerto durante quase 3 semanas. A diplomacia francesa defendeu que a transferência de Navalny representa uma clara violação de direitos humanos. Milhares reuniram-se em frente a uma esquadra da polícia de Belgrado na noite de segunda-feira, após 38 pessoas terem sido detidas num protesto contra as alegadas irregularidades eleitorais na Sérvia. Os manifestantes, principalmente jovens universitários, exigem a anulação das eleições de 17 de dezembro. Dragi prijatelji, dragi saborci, molim vas prvo na početku da jednim velikim aplauzom pozdravimo studente i njihovu današnju akciju i njihovu borbu. No domingo, manifestantes tentaram entrar na Câmara Municipal de Belgrado. O presidente sérvio descreveu os protestos como uma tentativa de derrubar o governo. Moscou acusou o Ocidente de interferir. O Partido Progressista Sérvio negou ter manipulado a votação e descreveu as eleições como justas. A oposição não reconhece o resultado das eleições e apelou à União Europeia à abertura de uma investigação sobre o caso. A proposta egípcia para pôr fim à guerra em Gaza não foi bem acolhida por Israel e pelo Hamas, mas também não foi completamente rejeitada. Na noite de segunda-feira, o Gabinete de Guerra israelita esteve reunido para discutir este ambicioso plano de 3 fases. A Organização Mundial da Saúde está preocupada com a capacidade de resposta em Gaza depois de ter visitado um hospital na segunda-feira. The doctors and nurses here are doing their best. Their best is never going to be enough until there's a ceasefire. There's no way to keep up with the scale of injuries and trauma and suffering that's coming through these doors 24 hours a day, 7 days a week. Em Tel Aviv, dezenas de israelitas reuniram-se junto ao Ministério da Defesa para pressionar o Gabinete de Guerra a tomar medidas, tendo em vista a libertação de mais reféns pelo Hamas. רוצים להראות את הנוכחות שלנו, חשוב לנו להישאר במודעות שלהם, אנחנו פה, אנחנו סומכים עליהם ואנחנו מאמינים בהם
שהם יצליחו לקבל החלטות אמיצות שיביאו את האהובים שלנו הביתה. Alguns cristãos palestinianos assistiram à missa de Natal na cidade de Gaza. Na segunda-feira, o Papa Francisco reforçou os apelos a um cessar-fogo e à libertação de reféns. A vida da maioria dos palestinianos mudou como resultado da guerra entre Israel e o Hamas. Num hospital na região centro da faixa de Gaza, dezenas de pessoas que tiveram parte do seu corpo amputada, especialmente as pernas, estão em diferentes fases de recuperação e adaptação. O conflito não lhes tirou a vida, mas mudou-a radicalmente. الحياة تغيرت. من إنسان أنا بقدر سليم بقدر أمشي كل تفاصيل حياتي. الحين أبسط إشي بدي مساعدة. أبسط إشي بدي مساعدة من شخص. حتى النوم ما بقدرش أنام منيح. أثرت حياتي شلت حياتي شل. عدمتني الحياة. عدمتني الحياة. نفسي أمشي نفسي أقف. نفسي أقضي غرض أولادي. نفسي ألبي احتياجات أولادي. مش قادرة. Os médicos acreditam que, em alguns casos, a amputação podia ter sido evitada, mas depois de semanas desde o início da ofensiva israelita, muitos hospitais foram fechados. A maioria dos que permanecem abertos estão sobrelotados, não têm equipamento básico para operações e outros meios necessários. A guerra Israel-Hamas tem tido consequências um pouco por todo o mundo. Na Europa, os incidentes islamofóbicos e antissemitas estão a aumentar, como se verificou nos ataques em Paris e Bruxelas. De acordo com o Ministério dos Assuntos da Diáspora de Israel, entre profanações de cemitérios, assédio e ameaças, verificou-se um aumento de 500% destes ataques, só nas primeiras 3 semanas do conflito. The first thing that we are doing is monitoring social networks, Meta, and not just Meta, to understand, to create a map of war, or where are the most dangerous places with the amount of anti-Semitism on social network. Desde o início da guerra, a 7 de outubro, a Europa já foi palco de diversas manifestações pró-palestinianas, mas nem em todos os países são pacíficas. Na Alemanha, as autoridades proibiram os ajuntamentos devido ao perigo iminente de reações antissemitas. We live in Europe here, we live in Berlin. But actually we have German police patrolling us, searching our houses, interrogating us, racially profiling us. Apesar das denúncias nas redes sociais, as autoridades alemãs garantem que as medidas que estão a ser aplicadas não se baseiam na aparência, mas nos comportamentos individuais de cada pessoa. Em França, o Conselho Muçulmano diz ter recebido cartas insultuosas e só em novembro 14 mesquitas foram vandalizadas. Data are underestimated, underrecorded, underreported. And the phenomenon is not well understood in some member states. In addition, Muslim people or people perceived to be Muslims are usually trusting less authorities, so they may also go less to report incidents. Com a escalada de tensão na faixa de Gaza e com o ambiente hostil que estudantes judeus têm sentido nas universidades um pouco por todo o continente europeu, Bruxelas deixa o alerta para o impacto das redes sociais. We have to acknowledge that a lot of hatred has been transported and has been left unchallenged for a very long time on social platforms. And we need to make sure that they adhere to the rules that now apply in the EU. Uma mulher e os 4 filhos foram encontrados mortos no dia de Natal, no apartamento em que viviam numa localidade a cerca de 50 km de Paris. O pai das crianças, que tinham entre 9 meses e 10 anos, é o principal suspeito do crime. O homem, de 33 anos, foi detido já na terça-feira nos arredores de Paris, nas imediações da casa do pai. Em 2019, já tinha sido levado à justiça por ter esfaqueado a companheira quando ela estava grávida. Mas os problemas do foro psiquiátrico do agressor levaram ao arquivamento do caso.
Na Alemanha, os habitantes da Turíngia e da Baixa Saxónia tiveram de abandonar as suas casas no dia de Natal devido às chuvas fortes que provocaram a subida do nível das águas e as consequentes inundações. De acordo com o governador da Turíngia, poderá demorar vários dias até que as pessoas possam regressar a casa. Werden die Menschen wahrscheinlich 3 Tage sich darauf einrichten müssen, nicht in ihre Häuser zu können. Sie können erst zurückkehren, wenn die Keller ausgepumpt sind, wenn der Strom wieder angestellt wird und auch der Anschluss an die Kläranlagen wieder funktioniert. Também na Chequia, algumas regiões continuam a ser afetadas por inundações e estão em alerta máximo. Está prevista uma subida do nível das águas em quase todo o país, fenómeno justificado pela chuva e pelo degelo, segundo as autoridades locais. Em Praga, alguns ferries não estão a funcionar e as pessoas estão impedidas de circular junto ao rio. Já nos Países Baixos, o nível da água é particularmente elevado, sobretudo nas zonas ribeirinhas, devido às chuvas fortes. Esta é uma situação invulgar na região, uma vez que a água está a vários metros acima do normal. Os recentes acontecimentos internacionais e o risco de ataques terroristas levaram ao reforço das medidas de segurança no Vaticano, nas áreas de grande afluência de pessoas durante a época do Natal. Esta terça-feira, durante a oração do Papa, foi possível observar mais agentes da polícia à volta da Praça de São Pedro. Foram também adotadas medidas de precaução na Alemanha e na Áustria. A polícia reforçou a segurança perto das igrejas e dos mercados de Natal de Viena. Zur Zeit, wie Jesus geboren ist, wurde es auch nicht sehr friedlich. Also das ist nicht was Neues. Was gut ist, ist, dass unsere Exekutive so wachsam ist, dass man genau hinschaut. Ich fühle mich ganz sicher, aber man muss wirklich. As autoridades da Áustria, da Alemanha e de Espanha foram alertadas para possíveis atentados organizados por um grupo islâmico.